Tá indo. Boa noite para todos. Hoje estarei conversando com ela, que é ativista, designer de modas, assessora parlamentar do Zeca Dirceu e pré-candidata a vereadora a Umuarama. Boa noite, Jaque. Boa noite, Lari. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito grata por você chamar para falar um pouquinho aqui. Então, eu queria, a primeira pergunta que eu vou fazer, como que você começou na política? Como que você conheceu o PT? Bom, é, na política em si, assim, essa questão de estar atuante dentro da política faz o quê? Uns 2 anos, digamos assim. Mas eu acho que quando eu comecei a participar de movimentos que eram atos políticos e eu talvez não sabia, né? Eu acho que faz muito Uhum. tempo já. Teve uma vez que eu participei representando o meu colégio no ensino médio do Paraná Sem Corrupção. Eu fui a pessoa escolhida para representar o colégio, falar sobre. E eu não sei, eu senti, tipo, como que eu posso explicar? Meio que um empoderamento a partir daquilo, sabe? Sim, Foi muito legal ser a pessoa que estava representando aquele espaço, sabe, naquele momento. Eu acho que aquilo ali já alimentou alguma coisa em mim que foi reverberando, reverberando até agora. Aí o pois é, partido. e Oi, pode falar? pode falar. Não, pode falar, pode terminar. É que em relação ao Partido dos Trabalhadores, eu sou filiada faz pouco mais de um ano. Eu me filiei pouco antes de entrar ali na assessoria do deputado Zeca. E a partir daí eu fui conhecendo essa questão das convenções, dos congressos partidários, né, do congresso ali do partido. Eu participei de alguns e fui entendendo como que funciona essa questão interna partidária, né, como que procurando entender como que funcionava o diretório e tudo mais. Foi a partir daí que eu conheci o partido em si. Mas eu Pois já é. sabia, né, a gente sempre vem ouvindo sempre sobre a questão dos projetos e tudo mais. Mas que eu entrei no partido, que eu sou filiada faz pouco mais de um ano. Uhum. Pois é, então, é que nós, juventude, eu vejo muito jovem, eu vejo assim, não podemos também falar que todo jovem fala que política não presta, mas menos parte, boa parte sim, eles acham que política é uma bobeira, que não, assim, que não tem fundamento, apoio político, que fala que política é tudo mesma laia. Isso a gente não pode falar porque tem políticos bons e tem políticos, vamos dizer assim, mau caráter, né? E nós estamos vendo com o presidente. Então, e o pior disso é que, na verdade, quem escolhe essas pessoas, esses políticos que depois a gente julga, né, dessa forma, somos nós mesmos, né? É muito difícil, às vezes, a gente lembrar das pessoas que a gente votou, principalmente nessa esfera mais estadual e federal, assim, né? Quem você votou para vereador, para deputado, para governador, alguma coisa assim. As pessoas dificilmente lembram, né? Pois é. É triste, né? Porque os jovens têm aquela inteligência e às vezes, vamos dizer assim, que o Bolsonaro conseguiu o apoio do jovem porque fazia arminha e coisa. Isso é triste, porque jovem é inteligente. Vai ver, só porque o Bolsonaro defende o porte de arma, isso, sei lá, é bem chateado, é bem triste, na verdade. Uhum. É que eu acho que a gente tem que. A gente ainda não conseguiu entender, talvez seja a nossa geração que esteja aprendendo isso agora, Lari. A importância da representatividade de verdade, né? Tipo assim, essas pessoas que estão lá, quem que elas estão representando, né? Se ele foi eleito Pois por é. essa coisa de fazer minha, quem são essas pessoas que queriam a liberação desse porte de arma, né? Por exemplo. Então, ele representou essas pessoas, de certa forma. E a partir desse pensamento, assim, de representatividade mesmo, de entender que a gente
precisa de pessoas nesses espaços de poder que realmente nos represente para dar voz, né, às pessoas, que a gente vai conseguir mudar esse pensamento que a gente tem, que político não presta, política, né, não só políticos, mas política é uma coisa muito ruim. Eu também tinha esses conceitos, assim, esses preconceitos antes de entender a importância de tudo isso, sabe? Pois é, então, assim, eu tive, desde quando eu era mais nova, eu tinha aquela vontade de me afiliar no PT, aquela vontade de fazer parte do PT, porque essa paixão já veio pelo meu pai também é afiliado, e aquela vontade, e parecia que a gente nunca chegava 16, 17 anos para poder se afiliar, e aí demorava, e às vezes eu ficava triste porque estava demorando, mas aí quando chegou a minha idade, eu já fui e já me afiliei, né? E o mais legal é que eu estou fazendo parte agora da JPT, que vai ser um continuo do PT, mas para gerações, para a juventude. E como que a juventude de Umuarama está se organizando? Nessa questão de juventude, assim, direcionada ao PT mesmo, a gente não tem nada organizado, sabe? Não tem essa organização de um núcleo da juventude do PT aqui em Umuarama, até porque eu acho que a gente começou a pensar. O jovem tem muito disso, né? Desse medo da política partidária, dessa questão e tudo mais. Mas a gente não é organizado, assim, dessa forma, tipo, dentro do núcleo da juventude do PT, mas existem outras formas de organização da juventude aqui, sabe? Eu acho que aqui em Umuarama essa questão da juventude é bem legal, assim, tem vários movimentos, vários, como que eu posso explicar? Vários núcleos, assim, da juventude que se organizam super bem, sabe? Tem, por exemplo, os meninos que organizaram uma associação de skate. Eles conseguiram vários projetos a partir disso, foi uma coisa bem legal. Aí tem nós da Casa Luz também, que a gente consegue estar se organizando de um jeito bem legal para esse apelo mais artístico e cultural. Pois é, nós, na verdade, foi início desse ano, o Wellington, da JPT, quis fazer uma reunião com nós. Aí foi nessa ideia aí começou a nascer aquela vontade de criar a JPT, juntar jovens, fazer um movimento, fazer uma coisa legal. Mas aí, por nossa sorte, a pandemia atrapalhou, mas nós tinha bastante plano, tinha, igual eu conversei com o Zeca nos 40 anos do PT, falei assim, que nós queríamos fazer um encontro com ele, um sábado, fazer um almoço, juntar a juventude para trocar ideias, debater, convencer que a política não é uma coisa errada, sei lá, sabe? E assim, aí era para ter feito, mas aí atrapalhou tudo. Mas vamos tentar marcar para ano que vem e assim, trocar ideia com o pessoal. E Talvez trazer mais. Virtual também, né, nesse momento. Mas tentar trazer mais jovens para nós. Eu estou dialogando com bastante juventude, bastante jovem, para eles fazer parte da JPT. Porque se a gente crescer, vai ficar um movimento bonito. E aí eu queria ver, assim, já acho que mudando de pergunta, assim, como podemos fazer política nesse ano, que é um ano de eleição, claro, mas um ano que tem essa pandemia, como que podemos fazer? Nessa questão de juventude, assim, nesse momento, eu acho que nós saímos com alguns pontinhos a mais, digamos assim, pela nossa facilidade com a tecnologia, sabe? E com essa questão de redes sociais, que querendo ou não, como a gente não tem, não pode, né, esse contato físico e tudo mais, essas aglomerações, porque antes era assim que as pessoas faziam, né, as convenções, os encontros, as reuniões, e agora eu acredito que seja importante para nós jovens, assim, colaborar nessa inserção tecnológica para essas pessoas que talvez não tenham o mesmo conhecimento e a mesma prática que a gente, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito, assim, trabalhando na assessoria do Zeca, e colaborando nessa questão de organização das reuniões e tudo mais,
eu sempre dispus muito do meu tempo para ensinar essas pessoas a poderem estar inseridas nisso também, sabe? Porque muita gente tem muita dificuldade, sabe? Como que usa uma plataforma, como que usa um aplicativo de reunião, como que eu baixo, como que eu instalo, como que eu acesso, né? Então a gente tá dentro desses espaços virtuais, assim, fazendo esses encontros que nem eu e você estamos fazendo aqui, debatendo. Eu fiz uma live esse final de semana muito legal. A gente falou sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, e eu acho que é isso que a gente tem que usar, sabe, esses espaços para isso, para debater esses temas de minorias, assim, que normalmente a gente não conversaria, digamos assim, pessoalmente. Às vezes é mais difícil, né, de você debater esse tipo de tema. Sim. Então, trazer para dentro das redes essas pautas das minorias e fazer a política de um jeito mais amplo possível, assim, sabe? Procurando dar voz para essas pessoas e engajando a juventude nisso, fazendo com que, sempre nas conversas e nas discussões, fazendo com que a gente entenda e interiorize isso, de que essa representatividade importa, sabe? Que às vezes, por Pois é, exemplo, eu. Oi? pode falar, pode. Que eu, por exemplo, enquanto jovem, que acho que é um preconceito muito natural, assim, que as pessoas falam, né? Que não tem preparação para estar dentro de uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Mas que isso é muito melhor do que a pessoa ir cheia de vícios, sabe? Porque quando você é jovem, eu, por exemplo, me propus a isso, você consegue construir de uma forma muito mais coletiva essa questão política, sabe? Ouvir mais as pessoas nesse momento, acho que assim seria legal. Pois é. E assim, a política precisa de sangues novos, de pessoas novas, que, claro, a gente não tem aquela preparação, mas nós vamos pegando a prática, porque ninguém nasceu também com aquela prática de fazer política, ter aquela, mas podemos pegando, igual eu fiz uma live com a Ana Júlia, ela também, ela vai para pré-candidata a vereadora, a Curitiba, ela também ela é muito inteligente, sei de ir, porque eu não tenho experiência nenhuma. E aí eu sinto maior orgulho de ver você e a Ana Júlia indo para a vereadora. Isso, isso me alegra muito, que tenha jovens que dá a cara a tapa. Isso é muito bacana. E aí por isso que eu pensei, vou fazer com a Jaque, ela vai ser a pessoa certa também para falar. Ai, que com a linda. juventude. Muito obrigada. Eu acho que isso é muito legal de nós jovens, sabe? Tipo, é lógico que não é fácil você aceitar, assim, se colocar nesse papel de pré-candidata, né? Porque é sei lá, um ambiente diferente, assim, para você estar atuando, né? E aí tem também todos esses preconceitos que as pessoas trazem, tanto dos políticos, quanto dessas questões de partido, quanto de coisas históricas, assim. Mas eu acho que a gente sair um pouco disso e pensar na pessoa que se propôs, né, a estar ali buscando te representar enquanto juventude, eu enquanto mulher também, né, porque tem mais isso, né? Sim. Eu vejo assim muito, trocando um pouquinho de tempo, mas assim, eu vejo muito machismo também. Porque podemos dizer assim que homem, não é só homem, mas muitas mulheres têm aquele, sabe, aquele medo de votar em uma mulher e não representar, sabe? A gente viu no governo da Dilma, que, vamos dizer assim, não foi, né, machismo, mas foi um certo preconceito. Muitas pessoas falavam tipo assim, das coisas que a Dilma falava, mas se for ver, o Bolsonaro é homem e fala pior que a Dilma, porque a Dilma era uma mulher inteligente. O Bolsonaro não. Ele fala o que vem na telha. É verdade? Então, essa questão do machismo dentro da política, assim, é uma coisa muito grave, que a gente também precisa desconstruir, porque a política sempre foi dominada por homens, né? Agora, faz muito pouco tempo que nós mulheres começamos a fazer parte desse mundo, e aí com toda essa
sobrecarga, né, sobre nós, assim, esse preconceito, esse machismo, todas as outras coisas que uma mulher tem que fazer antes dela fazer política, ela tem que ser mãe, ela tem que cuidar de casa, ela tem que cuidar da família, ela tem que dar suporte emocional para as outras pessoas, né? Então, é um outro caminho que ela faz para alcançar esse objetivo de estar representando as mulheres do que um homem, assim. Então, é bem complicado. E não tem como, assim, se não for uma mulher representando as mulheres, um homem nunca vai entender quais são as verdadeiras necessidades das mulheres, né? Nem, nem se ele quisesse, porque não tem como. Só uma mulher entende como é ser mulher de fato, né? Pois é, e a gente não quer acreditar nesse fato do machismo, mas tá difícil, porque ainda. E assim, não é machismo só de, sabe, só homem fazer machismo, mas tem muita mulher que ainda tem esse meio que esse machismo, aquela mulher não pode ir porque é mulher. Isso a gente vê bastante, e é bem chato ver Sim. isso. E a gente está tentando rebater, tentando rebater para fazer um discurso, falar assim, ó, mulher tem sim, aonde ela quiser, tá? É o lugar dela. Não é só na cozinha ou cuidando dos filhos, como que muitas pessoas pensam. Essa questão é porque a gente foi criada assim, por causa da nossa sociedade patriarcal, né? A ser competitivas enquanto mulheres, né? Tipo, a gente se compete junto, porque quando a gente tá junto, só a gente sabe a força que a gente tem, sabe? Nossa, mulheres juntas são uma potência, assim, sabe? Tanto é que eu acredito realmente que o feminismo vai ser uma próxima revolução no mundo, assim, né? Porque vai desconstruir muitas coisas. A união das mulheres tem muita força. E assim, né? E podemos ver, eu não sei se tu se lembra daquele cena que o Bolsonaro falou umas coisas bem ridículas para Maria do Rosário, que eu não vou falar aqui porque é uma frase muito nojenta. E assim, a gente fica pensando, mas como que esse homem conseguiu estar na presidência? Só fala babaquice, é machista, homofóbico, racista. E para ver como que a gente não quer pensar que o Brasil está voltando para trás, mas tem momentos que a gente volta, pensa, mas não está certo isso. Uhum. E sabe o que que é? É que a gente foi construindo alguns pensamentos, assim, e essa questão da fake news colabora muito para isso também. Sabe que, né? Nas últimas eleições a gente Sim. teve um boicote gravíssimo, que eu não sei quando que isso vai ser descoberto integralmente, digamos assim, né? E essa coisa, essas mentiras, essas notícias falsas e tudo mais, acabam criando muita coisa na cabeça das pessoas que fazem com que elas tomem essas decisões, assim, invertam os papéis das coisas, sabe? Até essas figurinhas, assim, como é que é? Esses memes que a gente fica compartilhando, eles trazem muitas Sim. mensagens por trás que acabam afetando até essas decisões de decidir quem vai ser o presidente do nosso país, por exemplo, entendeu? A gente acaba invertendo, né, os papéis, assim, bem difícil. E tu falou agora das fake news, né? Tu acha que vai sair alguma. Já foi comprovado que eu tinha tanta esperança que ia ter a cassação da chapa do Bolsonaro. Mas aí o STF está enrolando e fazendo. Eu, na minha opinião, acho que nós vamos ter que aguentar ainda o mandato que resta para ele, o tempo de mandato que resta para ele. É triste, não? Eu tava torcendo que fosse a cassação da chapa, mas tá feio. Então, essas questões são bem complicadas, assim. Eu também, né, esperava que isso acontecesse. Está tendo muita pressão por parte da oposição, né, no Congresso, para que aconteça essa cassação e tudo mais, mas
o trâmite dentro é muito lento, assim, e aí tem muita subjetividade, né? Não sei como. Pois é, né? Aí esse dia eu pensando numa questão, que se dependesse da, tipo, de fazer o impeachment do Bozo, seria o Rodrigo Maia que ia julgar, né? Mas aí o Rodrigo Maia é cúmplice do Bolsonaro. Aí já também aí fica bem mais difícil. É, O certo era, vamos dizer assim, só que eu não sei se teria como tirar o Maia para colocar outro assessor, sei lá, para poder fazer esse julgamento. Senão, o certo era tirar o Maia e depois abrir o processo do impeachment do Moro. aquele espaço já tá bem. Tá num círculo vicioso ali que ninguém consegue entender mais nada, né? O que que tá dominando, o que que não tá, quem que tá apoiando o quê. Eu até nem não consigo formular uma coisa para te dizer certinho o que que poderia ser feito assim, nesse momento, sabe? Como eu foco também nessa questão mais municipal, digamos assim, é bem complicado para eu opinar assim nessa questão, sabe? E a gente vê que a gente tentou abrir os olhos dos eleitores do Bolsonaro, eles não quiseram ouvir a gente, vamos dizer assim. E olha como nós estamos. Estamos num país que está sendo, eu acho que está um números bem altos de mortes nessa pandemia e tá triste, tá muito triste. Uhum. Então, eu acho que depois nós somos o segundo país, né, de maior índice de pessoas que morreram por causa da pandemia. Não estou vendo muitos números, mas acho que é o segundo ou terceiro. É o segundo. Eu até ia entrar aqui e ver, mas eu acho que a gente já passou das 57 mil mortes. Já estamos quase chegando nas 58 mil mortes. Isso é E muito assim, triste, ainda tem. muito grave, porque são vidas, mano. Aí a gente tá sem ministro da saúde, ministro da educação, sei lá. O que é isso, Só que então? o ministro da Educação acho que foi bom ter saído, porque era outro que não fazia nada decente. É, Só cada fala dele é igual o Bolsonaro. Só falava, vamos dizer assim, coisa que é, não deveria falar. essas trocas que acontecem, assim, são só para colocar pessoas que compactuam com os mesmos absurdos do Bolsonaro, né? Quando a Sim, pessoa muitos começa a fazer uma coisa certa pelo que está acontecendo, já cai, entendeu? Acabou, tira, vamos trocar, não está compactuando com o que eu acredito. e muitos estão lá que são militares, né? Isso também, não sei se. Eu acho que como eu falei na live com a Ana Júlia, acho que deveria ter pessoas. Não é que a gente fala que não pode ir militar, mas pessoas que têm um estudo a mais, que é específico daquela área. Porque aí Uhum. sabe, se é o ministro da Saúde, se é formado na área da saúde, ele tem um estudo para ver o que pode ser feito. Mas aí pega uma pessoa que não tem conhecimento, vai colocar lá, o que acontece? Ou fica sem ministro, aí sim quebrou nós. Uhum. Uhum. Bem difícil, nossa. Esperamos que a gente saia logo dessa situação, né? Porque é bem crítica, porque uma outra coisa também que esses discursos de ódio, assim, surgindo de um patamar tão alto, né? Uma presidência, eles permitem que as pessoas se apropriem dessa violência e que isso seja e que isso aconteça no nosso cotidiano, assim, acaba acontecendo na nossa vida comum. Por exemplo, um dos dados assim que me deixou bem perplexa, digamos, perplexa, digamos assim, foi que nesse ano eleitoral de 2018, por exemplo, 50% da comunidade LGBT sofreu algum tipo de violência. Então, isso veio da validação do discurso do ódio disseminado, né, essa galera ultraconservadora que entrou, inclusive, aí na presidência, né, e tudo mais. Não só o presidente, né, todos os ministros, a ministra da Cultura, a ministra
da família, não sei o que, lá que eles criaram essas pastas novas. É, aí isso valida ações negativas, né, na sociedade. Se você concorda que mulher tem que ser submissa, que gay tem que sofrer por ser gay, porque isso é um pecado, alguma coisa nesse sentido, então você valida que as pessoas ajam dessa forma violenta para punir as pessoas por serem quem elas são. E isso é um dos grandes maus que assola o Brasil a partir Pois é, de. pois é assim, tem ele é homofóbico, eu não consigo ter no pensamento, assim, que tenha uma pessoa que seja mulher ou negro, que apoie esse sujeito, e ainda tem muito ainda com essa mentalidade, que é mulher apoia Bolsonaro, e mesmo que ele tenha dado depoimentos muito, podemos dizer, triste, falar que mulher, lugar na cozinha, eu, eu fico assim, quando a pessoa fala, a gente fica quieto, pra gente tentar respeitar. Mas é desastroso É ter desastroso. pessoas que apoia esse jeito dele. Sendo que pode ser uma pessoa negra ou uma mulher defendendo as ideias que o Bolsonaro fala, é triste mesmo. Uhum. São coisas que a gente traz de muito longe, assim, né? Que a gente acostuma com aquilo dentro da gente. Tipo assim, se é normal pra mim ficar fazendo piadinha com alguém que é homossexual ou com alguém que é negro, por que que eu vou mexer nisso, entendeu? Por que que eu vou tentar mudar isso se sempre foi assim e a gente sempre deu risada e tudo bem? Nossa, eu não sei, o Bolsonaro, a pandemia, trouxeram questões muito internas, assim, do ser humano, sabe? Eu acho que tem muita coisa para a gente se questionar. Essas coisas que refletem no nosso comportamento são coisas muito enraizadas, assim, esses preconceitos que a gente vai aprendendo e levando, e é assim, e tudo bem, e aí depois a gente não consegue desconstruir. A gente tenta dialogar com as pessoas, né? Mas às vezes a gente tem que ficar quieto porque a gente ouve muita coisa. Alguns eleitores, não podemos generalizar todos, mas alguns vêm com muita violência, com muito ódio, falar, discutir, xingar a gente. E a gente tem que engolir aquele saco. E assim, é triste, porque a gente tenta conversar de boa, sem ofender, a gente acaba sendo ofendida no certo. Isso é muito triste, decepcionante. Verdade, Lari, bem difícil. Tu tem mais alguma colocação para colocar? Eu acho que esse momento, assim, a gente tem que aproveitar para pegar esse impulso, assim, sabe? Principalmente nós jovens, para ocupar esse espaço virtual, que já é um espaço que a gente domina, para, a partir dele, ocupar os espaços de poder, né? E poder fazer alguma diferença a partir disso. Pois é, eu ainda vou ver o certo dia, eu queria convidar todos, eu vou marcar bem certo dia e eu vou postar no Face. Eu vou tentar fazer uma live com a assessora da Luciana, a Maiara, que ela também é bem inteligente também, assim, e tá todo mundo convidado e peço desculpa já que se eu errei alguma coisa, se eu falei meio Jamais, não se errado, mas preocupe. Não, é, e assim, é que a gente fala assim e às vezes a gente perde alguma coisa bem, bem, né? Queria agradecer mesmo por você ter aceitado meu convite. Fico muito feliz, de verdade, e agradeço mesmo. eu que agradeço o espaço. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. Você trouxe ótimas perguntas para a gente conversar aqui sobre, eu acho que é importante todas essas reflexões que a gente trouxe, a questão da juventude, a questão das mulheres. Essa luta é nossa, né, Lari? É, então, uma boa noite para vocês e uma boa semana. Boa noite.